Bom dia pessoal, beleza? Aqui é o professor Daniel. Como prometido, eu vou estar fazendo a postagem da nossa aula de hoje, né? Porque teve um probleminha da gravação, mas eu vou estar fazendo essa gravação aqui para vocês, beleza? Como vimos na última aula, pessoal, né? A gente iniciou o estudo do átomo. Né? Então a gente viu que o átomo é a menor partícula que compõe, né, a matéria. Vimos também, pessoal, que no início, né, o átomo ele era considerado uma esfera maciça indivisível, né? Que foi o modelo atômico de Dalton. Então ele foi um dos primeiros a iniciarem o estudo do átomo, e acreditava que o átomo era uma esfera maciça e indivisível. Somente ao longo dos anos, com o desenvolvimento da ciência, foi que descobriu que o átomo é composto, né, por três componentes, né, que são os prótons, nêutrons e elétrons. Então, no núcleo do átomo, a gente tem prótons e nêutrons, e em sua órbita, a gente tem o elétron, né, que é representado, né, nessa imagem acima, né? Então aqui a gente tem a representação de como que é o átomo. E existem cerca, né, de 118, né, elementos químicos, 118 átomos. E, então toda a matéria existente, né, é composta, né, por esses elementos químicos. Aproximadamente 118, né, 92 naturais e 26 artificiais. Né? Então, hoje a gente vai estar iniciando, né, o estudo das substâncias, né, que são formadas a partir de ligações realizadas, né, entre os átomos. Beleza? Vamos seguir aqui então. Só pôr aqui o slide para vocês. Então, pessoal, vamos lá então. Afinal de contas, né, uma uma substância, né? Então, a substância, né, ela vai ser formada a partir de ligações realizadas, né, entre os átomos. Então, ela vai realizar a formação, né, dessas substâncias. Então, vai formar que vão se unir e formar o que a gente chama de moléculas. Então, as moléculas são formadas a partir de ligações entre esses átomos. Então, aqui, ó, são um grupo de moléculas formadas por um grupo do mesmo elemento químico ou por elementos diferentes. Então, podem ser formadas pelo mesmo elemento químico ou por elementos químicos diferentes. Vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui a gente tem, por exemplo, né, as moléculas de água. A água vai ser formada, né, pela união de um átomo de oxigênio, representado em vermelho, e dois átomos de hidrogênio. Então aqui a gente tem a formação de uma molécula de água. A gente diz que essa molécula é uma molécula, uma substância, né, composta, né, porque é formada por mais de um tipo de átomo. Nesse caso, hidrogênio e oxigênio. Beleza? Seguindo aqui, pessoal, a gente tem a representação do gás oxigênio. Né? Então, nesse caso, então as moléculas de gás oxigênio, né, de oxigênio, se uniram e formaram, né, essas moléculas. Então, aqui a gente tem a presença de somente um tipo de átomo, né, que é o oxigênio. Nesse caso, a gente diz que é uma substância simples, formada apenas, né, por um tipo de átomo. Então, deu para diferenciar substância simples, formada por um tipo de átomo, e substância composta, né, formada por mais de um tipo de átomo. Vamos fazer aqui algumas classificações. Primeiro caso aqui, oxigênio, o gás oxigênio, O2, ele é uma substância simples, tipo um tipo de átomo. Abaixo dele temos o N2, então é uma substância também simples, né? Temos também apenas um tipo de átomo. CO2, o CO2, pessoal, então aqui a gente tem dois tipos de átomo, que é o carbono e o oxigênio. Então, substância composta. H2, hidrogênio, também forma, né, uma substância simples. Temos a presença somente de hidrogênio. CO, que é o monóxido de carbono, então ele é formado por uma substância composta. Então, apresenta dois tipos de átomos. E temos também, pessoal, a água, né, H2O, como a gente viu, ela é uma substância composta, né, formada por mais
de um tipo de átomo. Belezinha? Vamos aqui ver algumas representações dos sistemas. Então aqui a gente tem, por exemplo, no 1, temos a representação, né, de 4 moléculas. Né? Então elas são formadas, né, pelo mesmo elemento químico, que são essas bolinhas. Né? Então aqui a gente tem a representação pelo modelo de Dalton, né, de que o átomo é uma esfera marxista, né, indivisível. No segundo caso, pessoal, temos a representação de 2 tipos de moléculas. Umas estão em verde e outras estão em vermelho. Então aqui a gente temos a formação de 5 moléculas, 3 da verde e 2 da vermelha. Beleza? No exemplo 3, a gente tem a formação de 4 moléculas. 2 repetidas, no caso da amarela, e uma em vermelho, e outra, né, azul com amarelo. Então são 3 tipos de moléculas diferentes. Então totalizando, né, 4 moléculas. E aqui temos a representação, né, de um tipo de molécula, né, que são todas iguais, e totalizando 4 moléculas. Beleza? Pessoal, né, então essas moléculas, elas podem ser representadas de uma forma mais simples, que a gente fala que é a fórmula molecular. Mas o que é a fórmula molecular? Essa fórmula indica a composição de moléculas que formam a substância. Ao apresentar siglas dos elementos químicos e números mostram a quantidade de elementos químicos na molécula. Então, por exemplo, aqui, pessoal, ó, o gás carbônico. Então aqui a gente tem a representação de CO2. O CO2 nada mais é, né, do que o C, um carbono, e O2, 2 átomos de oxigênio. Né? Então ele sempre vai representar a quantidade de átomos que possuem nessa molécula. Então, sempre representando a quantidade do número do elemento químico, né, que está à sua esquerda. Nesse caso, o 2 é do oxigênio. Então, indica que temos 2 átomos de oxigênio. E o C, por não ter nenhum número, indica que há apenas um átomo de carbono. Então, temos um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Beleza? Cl2, né, o que é o gás cloro. Então, nesse caso, temos o elemento cloro. Então, significa que... Opa, vou botar aqui. Que não vai dar para escrever, mas vamos voltar aqui. Então, na questão, ela indica que temos 2 átomos de cloro, né, formando então o gás cloro. E aqui no H2S, que é o ácido sulfídrico, temos a representação de 2 átomos de hidrogênio e um átomo de enxofre. Então indica essa quantidade: 2 de enxofre, 2 de hidrogênio, correção, e 1 de enxofre. Beleza? Vamos só voltar aqui na questão. Aqui. Considerando as esferas brancas como átomos de hidrogênio e esferas laranjas como átomos de oxigênio, represente a fórmula molecular das seguintes substâncias. Vamos lá então. Pessoal, aqui ó, no primeiro desenho temos a representação de moléculas de hidrogênio. Então aqui a gente tem totalizando 4 moléculas de hidrogênio. Mais, aqui em segundo, a gente tem o O2, no caso, né, 2 moléculas de oxigênio, formando 2 moléculas de água, que é H2O. Então 2 moléculas de água. Pessoal, né, então era isso, né? Qualquer dúvida vocês podem estar me chamando, beleza? Que eu estou ajudando vocês, isso aí é respondendo vocês. Valeu!